Nobre auditório, formulo votos de muita paz. Todos nós buscamos a felicidade. Podemos mesmo asseverar que o objetivo essencial da existência humana é o encontro com a realidade transcendente do ser. O admirável psiquiatra suíço Carl Gustav Jung estabeleceu que a plenitude do indivíduo é exatamente aquela que faculta a anulação da sombra no eixo ego-self, fazendo que o indivíduo supere as más inclinações. Esses arquétipos, conforme assevera a psicologia analítica, o objetivo essencial do existir é interpretar os enigmas que estão em torno da arte de pensar. Allan Kardec, o notável educador francês, havia colocado como pauta do seu pensamento educacional a necessidade do trabalho, da perseverança, da tolerância. Essa trilogia que havia sido a base da escola moderna de Pestalozzi, no cantão de Yverdon. Ao transferir-se a Paris, o eminente professor Denisard Rivailo percebeu que uma sociedade feliz é uma sociedade lúcida, que sabe reconhecer os valores de si mesma e, naturalmente, respeitar os direitos das demais criaturas. Nessa visão sociológica, estava embutido um dever de natureza ética do pensamento grego, o autoconhecimento. Na história da filosofia grega, assevera-se que Sócrates havia atingido o ápice da sua doutrina de conservação de uma vida tranquila. Sofista, ele havia compreendido que a melhor maneira de educar era levar o indivíduo a uma autorreflexão. Por esta razão, a palavra educação é ducere, quer traduzir como buscar dentro, porque o conhecimento se encontra no ádito do ser que somos, no corpo que estamos. No pensamento socrático, não havia a exposição do conhecimento, porque esse conhecimento jazia na criatura, que procede do mundo das ideias. Mais tarde, Platão asseverará que nós somos constituídos de dois elementos essenciais: a sombra e a realidade. A realidade é o ser, a energia pensante. A sombra é o corpo. Para que esse ser pensante atinja a sua plenitude, a semelhança da semente necessita do meio próprio para desenvolver os valores que lhe jazem latentes. Esse desenvolver da semente energética é a matéria. Então o espírito emerge na matéria, na sombra, para poder desenvolver os valores que lhes são atribuídos pela divindade. É muito natural, portanto, que o pensamento filosófico idealístico seja de natureza reflexiva e a busca da felicidade, a meta de natureza exterior.
através das nossas ações. Mas essa busca da felicidade, que até hoje constitui a meta de todo ser consciente, tem uma variedade caleidoscópica, porque cada um de nós tem um nível de consciência de outro diferente. Aquilo que para alguém constitui uma meta, para outrem não tem o menor sentido. Porque em nossos níveis de consciência, estagiamos naquela fase de consciência de sono. Depois, consciência desperta. Mais tarde, consciência de si mesmo. E, por fim, consciência cósmica. Quando o nosso sentimento abrange o ideal que transcende a vida. Logo, cada qual de nós tem uma meta, um foco, uma forma de viver. Será a respeito disso que iremos expor na conquista da nossa plenitude. Por volta de 1935, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, um jovem quintanista de medicina guardava uma ideia absurda. Estava no tempo das discussões filosóficas a respeito da eutanásia. E o jovem doutorando Tadeu Merlin asseverava que a eutanásia é um bem que a ciência médica deve executar. Se alguém é portador de uma enfermidade degenerativa e cada dia ele está pior, na marcha inexorável para a morte, com sofrimentos, é perfeitamente ético que se interrompam esses padecimentos através da eutanásia. Mas apesar do raciocínio do jovem, os seus mestres afirmavam que a função da medicina não é salvar vidas, nem também interromper vidas, tornar a vida mais agradável e digna de ser vivida. Por sua vez, o jovem asseverava: quando eu tenha a liberdade ética de cuidar de pacientes, aqueles portadores das enfermidades que tanto atormentam a criatura humana, em mim encontrarão a plenitude, porque lhes aplicarei a eutanásia, fazê-los dormir, esquecer, apagar, como diria a mensagem gloriosa do Hamlet, e debatia com os mestres em torno da eutanásia. Estava ele às vésperas da formatura, quando caiu um temporal muito comum em Los Angeles durante o verão. A cidade foi transformada num caos. Uma das mais belas cidades dos Estados Unidos estava afogada, as ruas enlameadas, as célebres palmeiras que lhe dão beleza, derreadas, e naturalmente os hospitais sobrecarregados. Mais ou menos às 17 horas, o telefone de urgência tocou e a atendente procurou manter contato. Do outro lado do fio, uma voz desesperada dizia: mandem-me de imediato uma ambulância. Uma mulher desde há 2 dias vem padecendo com dores de parto e não logra uma delivrance. Temo que a esse momento o filho já morreu e deve estar mais ou menos estrangulado no útero, o que vai levá-la também à morte. É um caso de exigência. Eu sou uma vizinha aparadeira e já fiz de tudo, mas tem sido inútil. O atendimento do Hospital das Clínicas da Universidade respondeu que era impossível.
No hospital, nem sequer no chão havia espaço para as pessoas acidentadas. E a cada momento chegavam novos casos mais graves. Os centros cirúrgicos estavam abarrotados. Mas, casualmente, ela olhou a lista dos médicos presentes e lembrou-se daquele jovem doutorando que, apesar de ter uma ideia estúpida, era um excelente pré-médico, e percebeu que ele estava em repouso naquela hora. Pediu que esperassem e, através do interfone interno, conseguiu falar com o jovem Tadeu Merlin. Trata-se de um caso de urgência, 2 mortes ou uma, com certeza, mas necessitamos de dar uma assistência. E ele respondeu: infelizmente, eu não sou a pessoa indicada, jamais vi ou fiz um parto, não tenho a menor ideia. Ela disse: mas o senhor lembra que ambos, criança e a gestante, vão morrer, e o mínimo que podemos fazer é dar assistência na hora da morte. Por favor, eu peço que o senhor busque um obstetra, peça uma ligeira orientação e atendamos esse caso de desespero. Tadeu Merlin aqueceu, foi para a sala de emergência e, com o obstetra, ele separou algumas substâncias, alguns instrumentos e partiu numa ambulância. À medida que a ambulância ia abandonando o centro de Los Angeles, ele começou a ver a miséria da cidade. Aquela parte que fica dos subúrbios, a parte escondida da chamada miséria das cidades poderosas. Até que chegou ao bairro dos imigrantes, e ali ele viu crianças desnutridas, os barracos, a pobreza, e teve um momento de revolta. Saltou no número indicado, era um velho pardieiro de 3 pisos. Ele subiu a escadaria correndo com a pasta de instrumentos na mão e chegou ao 3º andar, a um apartamento imundo, miserável, muitas crianças na escadaria e no chão, e sob uma cama de ferro, uma mulher semidesmaiada, e ele percebeu, ouviu a hemorragia, o sangue gotejando através do colchão, e ao lado uma senhora de idade, que ele disse: ela vai morrer, eu sou vizinha e ela merece morrer, afinal de contas o marido pediu que abortasse, mas ela é teimosa, é uma alemã, é teimosa, e aí está o resultado. Ela já tem 6 filhos e esse é o 7º. Quando ela engravidou, o marido disse: não posso, estamos na miséria, somos 8 bocas, uma 9ª vai nos levar ao desespero. E ela disse: mas eu não posso matar mais um filho, eu não tenho culpa de ter concebido. Ele diz: ou você mata ou eu a abandono com todos. E abandonou-a. Ela, teimosa, resistiu, passou fome, e aí está o resultado. Fraca, já desmaiou várias vezes, eu já fiz massagens, já fiz de tudo, mas a criança está numa postura quase impossível. O jovem Tadeu Merlin nem escutou o resto da história. Fez o exame imediato de apalpação e percebeu que a debilidade orgânica da mulher era demasiada. Aplicou-lhe de imediato uma injeção endovenosa para provocar a reação orgânica através das contrações uterinas. A senhora reclamante desceu e ele observou a cidade acalmando-se. Daquele lugar, ele podia ver os edifícios colossais, aquelas torres de petróleo que era a grandeza do oeste, e começou a pensar: será que existe Deus? Por que Deus dá tanto filhos aos miseráveis? Para quê? Eles vão ser outros miseráveis. Mas à medida que o dia foi morrendo na boca da noite, a nostalgia do entardecer envolveu-o, e de vez em quando ele percebia que a mulher tinha uma suave contração.
1 hora, 40 minutos, 30 minutos. E então ele ficou pensando e desejou orar. Lembrou-se de quando menino, a sua mãe colocava-o entre as pernas, punha as mãos postas. E repita comigo, meu filho. Então, tomado de emoção, ali naquele quarto meio escuro, uma lâmpada miserável pendurada na ponta de um fio, ele começou a repetir: Pai nosso, que estás nos céus. E mais adiante: perdoa as nossas dívidas. Então ele ouviu um grito, correu, e a mulher, numa contração inesperada, colocou para fora o filho e a placenta, e desmaiou. Ele de imediato pegou a criança, colocou sobre jornais, estimulou a paciente que estava desmaiada, e quando ela entrou naquele suave sono pós-partum, que é a misericórdia de Deus falando da vida, ele foi limpar a criança, fazer o corte do cordão umbilical. Era uma criança regular, para as condições era um fenômeno que estivesse vida. E depois de fazer a sua parte, não havia berço, havia jornais ali sobre tábuas, e algumas crianças miseráveis. Ele então abriu a pasta, pegou a caderneta para anotar e fazer a ficha do hospital. Então ele pegou a criança e calculou o peso, 2,2 kg. Tirou a fita métrica para medir. E quando foi medir, ele parou, porque a criança tinha um problema congênito. O pé direito era deformado, era voltado para trás. Ele então blasfemou: que Deus miserável é esse? Esta criança vai ser um assassino, porque vai ser aleijado. Não haverá nenhuma cirurgia que possa recuperar o pé. Irá para a escola, e as crianças são impiedosas, vão praticar o bullying e vão chamá-lo aleijado. Ele será um mau cidadão, vai terminar matando alguém, e eu posso resolver isso. Eu vou aplicar a eutanásia, vou salvar esta vida, esta mulher miserável. Os irmãos irão persegui-lo. E tomado de euforia, ele preparou uma injeção. Não havia testemunhas. A mulher de baixo dizia: sim, claro que a criança morreu antes. Pegou o braço magro, e quando ele ia aplicar a dose letal, a consciência gritou: que tens tu com isto? Se ele vai ser um aleijado, o problema dele. O teu problema é o dever de salvá-lo, e tu salvaste. Então, fora, covarde. Ele tomou um choque, porque a consciência tem disso. Fala às vezes de uma forma tal que parece ouvirmos alguém reprochando-nos. Ele largou o braço da criança para lá e disse: já cumpri meu dever. Pegou a pasta, desceu a escadaria, tomou a ambulância, voltou ao hospital e ali colocou os dados que lhe pareceram próprios. O jovem Tadeu Merlin diplomou-se em medicina infantil, abandonou Los Angeles e foi para o centro-oeste norte-americano. Abriu uma clínica, casou-se, tornou-se um excelente pediatra. Teve uma filha. A filha cresceu, veio estudar medicina para ajudar o pai na sua clínica. E ali na mesma universidade de Los Angeles, ela se enamorou de um estudante de medicina, com quem casou. Agora a clínica do pai estaria muito bem. Seriam 2 jovens médicos novos. O pai estava com 40 anos, mais ou menos. Já estava cansado, porque nos anos 30, 50 anos já era velho. Agora, no ano 2019, 90 anos é adolescente, porque está olhando a vida. E então, ele se sentiu feliz. E nesse ínterim, o jovem casal veio para o interior e tiveram os dois uma filha, mas uma filha linda. E o avô é que deu o nome: Bárbara loura, de olhos azuis. E dizem que o avô é esse indivíduo que faz todo o mal ao neto em nome do bem.
Ser avô é ser o jumento que o filho amestra para o neto montar. Ser avô tem um grande propósito. É algo muito delicado, é casado com uma avó. Então tem suas vantagens, suas desvantagens, mas ele adorava a Bárbara. Tudo que ele ligara à filha, ele concedeu a Bárbara. E dizia, vocês não sabem educar. Aliás, até hoje dizem. E a verdade é que não sabem mesmo educar. Mas esse é outro tópico. E Bárbara cresceu. Cresceu, mas os pais resolveram voltar a Los Angeles. Porque naquela época foi instituído o PhD, o mestrado, o doutorado. E eles necessitavam de aprender mais. Mas o doutor Tadeu Merlin não podia viver sem Bárbara. Vendeu as propriedades e transferiu-se para Los Angeles para salvar a menina dos pais. Ergueu 2 mansões, uma para ele, senhora, a outra para a filha, o marido e Bárbara, que ficava mais tempo com a avó do que com a mãe. Aliás, as mães aproveitam porque os avós parecem que têm mais cuidado. É uma filosofia moderna. A verdade é que a felicidade é curiosa. Não há felicidade que sempre dure, nem desgraça que um dia não se acabe. Orienta o refrão popular. E quando Bárbara completou 5 anos, ela terminou o jardim de infância. E o avô resolveu dar-lhe uma festa de aniversário, um garden party. Preparou os amigos, convidou todos os colegas de Bárbara, e naquele domingo estava um garden party dos mais belos de Los Angeles. A imprensa havia noticiado. Mas às 5 horas da manhã, Bárbara estava choramingando. O avô foi ver e percebeu-lhe uma febrícula. Dessas febrículas que são o tormento dos pais de crianças. Ele então aplicou um antitérmico. Às 8 horas, Bárbara estava pálida, porém sem febre. Ao meio-dia, Bárbara estava com febre, um pico de 38, e sob as pálpebras havia umas olheiras. Ele ficou impressionado. Deveria ser uma infecção gripal, violenta, mas mais ou menos às 3 da tarde ela estava melhor. E começaram a chegar as crianças e as mães de crianças. Em aniversário de criança, quem mais se distrai são as mães de crianças, que levam bolsas, sacola de plástico na bolsa, para levar assim uma coisinha para casa, para fulano, para Beltrano. Isso é uma técnica feminina, aliás, muito próspera. E chegavam as amigas, elas sorriam, porque toda vez que a mulher sorri ao lado de outra, está falando mal de outra, de uma terceira. É uma coisa curiosa, fala sorrindo. Quem estiver de longe diz, olha que maravilha. E elas, olha para lá, olha que cínica, está olhando para nós, mas fala rindo, tão delicado. E estava aquela alegria maravilhosa em Bárbara. As crianças comendo pão de mel, açúcar cândido, tudo. E ele feliz. De repente ele procurou e não viu Bárbara. Saiu correndo. Era um jardim imenso. Ele foi até o rosal. E a menina estava embaixo de uma trepadeira, tremia de frio e febre. Ele pegou, correu para a alcova. As pessoas saíram e ele percebeu que era muito grave. Então ele foi buscar um infectologista. Era um domingo. O colega veio e disse, é grave, muito grave. Então vamos fazer um exame de sangue. Mas os laboratórios estavam fechados. Mas o infectologista tinha um amigo que era hematologista, e levou o sangue e pediu pressa. Esse hematologista foi para o laboratório e à 1 da madrugada, Bárbara estava com 41 graus e 2 pontos. Ia delirar. Era muito grave. Uma palidez. Quando veio o resultado, às 2 da manhã, tratava-se de um vírus para o qual não havia ainda diagnóstico. Era um vírus tão perverso que atacava uma criança em 1 milhão de crianças. E não havia cura. Bárbara ia morrer. Então era fatal.
ia morrer de uma forma cruel, porque esse vírus se introduzia nos músculos, nos tendões, e matava por asfixia, ia endurecendo todos os músculos, inclusive dos pulmões, e a criança ia perdendo a respiração até morrer no estado desesperador. No mínimo, ou no máximo, de 3 a 5 dias de vida tormentosa. O doutor Tadeu Merlin ficou desesperado. Então o hematologista disse: se fosse minha neta, eu aplicava a eutanásia, porque eu não teria coragem de ver minha neta morrendo. Ele disse: mas matar a minha neta? Sim, porque matar os outros é bom, mas quando são os nossos é diferente. Matá-la? Eu sou muito rico, eu então buscarei. Não tem cura. Ele dobrou-se sobre a fatalidade e deixou o tempo passar. Ao meio-dia, 24, 26 horas depois, Bárbara estava espálida, estava parecendo morrer. Quando o seu primeiro colega que o veio ajudar disse: ela vai morrer. Ele disse: mas não pode morrer, eu tenho muito dinheiro. Estava na época as clínicas Mayo de Nova York, revolucionaram a medicina mundial. Então leve-a à clínica Mayo. Mas ele estava na Califórnia. Na atualidade são 6 horas de voo direto em naves rápidas. Eram os anos 30. Mas assim mesmo ele correu risco. Com a esposa, os pais de Bárbara atravessaram os Estados Unidos, foram contra o fuso horário, e à noite, altas horas, ou melhor dizendo, pela madrugada, ele estava com Bárbara no colo, diante do Dr. Maio. Levava os resultados dos exames. E esse médico extraordinário me deu a cabeça e disse: nós somos apenas médicos, não somos Deus. Ela vai morrer. Não há terapia. Isso, mas não pode. Mande-me a outro médico. Não posso cruzar os braços e deixá-la morrer. Mande-me a qualquer. Eu tenho que ir, tenho que carregá-la. Dr. Maio disse: nós temos um colega em Hamburgo, na Alemanha. Ele vem estudando vírus. Ainda mais esses vírus estranhos. Foi ao fichário. Mas ela não terá tempo. Ela morrerá talvez na viagem. O voo é longuíssimo, com várias escalas, 2 dias. Eles tinham que levá-la a qualquer lugar. E partiu para a Alemanha. Quando chegou a Hamburgo, Bárbara mal respirava. Ele chegou à clínica do médico, e quando o médico olhou, disse: chegou tarde demais. Eu ainda não consegui isolar esse vírus. É cruel. Volte depressa para morrer em casa. Ele disse: não posso. Mande-me a outra. Mas não tem outra. Não tem ninguém. Bem, tem alguém. Abriu o fichário e lembrou-se de um médico que fazia pesquisas de vírus há mais de 10 anos, especificamente aquele vírus. Mas não conseguia resultado porque não tinha pacientes. Todo paciente morria antes da pesquisa. E como era muito raro, ele não tinha tempo para fazer a incubação do vírus. Mas aí, o Dr. Tadeu Merlin carregou a filhinha, voltou à América, ela já estava ultimando-se. E esse novo médico morava no oeste. Ele contratou um avião especial e partiu para o oeste com a mulher. A filha e o marido já não aguentavam viajar. Era um lugar muito quente, próximo do deserto de Nevada. O local era miserável, de mineradores. No aeroporto, se aqui era no aeroporto, estava uma ambulância caindo aos pedaços. Ele arrependeu-se, o calor asfixiante, a criança morrendo, e ele arrependeu-se de ter vindo. Mas ali estava, foi levado até a clínica. Não era uma clínica, era um barracão de madeira. Era como o pátio de Victor Hugo em Notre-Dame, os miseráveis. Então, ele
Se culpou porque Bárbara desmaiava, retornava. Adentrou-se na saleta imunda, carregando a netinha, e disse para a atendente: rápido, ela está morrendo, eu tenho uma consulta marcada. A enfermeira correu à sala contígua, abriu a porta, ele entrou com a netinha, põe-la numa mesa. E o jovem médico disse: traga a mesa até aqui. O que é que ela tem? Está morrendo. E ele começou a descrever. Era um médico jovem, de 30 anos no máximo. Disse: não me diga. Eu quero examiná-la. Nesse momento, Bárbara abriu os olhos. E ele perguntou: seu nome? E ela, lânguida: Bárbara, você quer novamente jogar bola? Ela sorriu: olha, vai doer. Eu vou lhe apertar todos os músculos. Vai doer, Bárbara. Mas você vai montar um pônei. Você vai jogar. Você vai usar patins, Bárbara. E ele foi apertando aqui e ali. A menina gritava. O doutor Tadeu dizendo: não aperte muito, mas eu tenho que saber o grau, a profundidade da doença. Menos de meia hora ele disse: é o miserável. Esse vírus faz 10 anos que eu estou com ele, numa proveta, mas não consigo encontrar uma cobaia humana. Eu já fiz com antivírus uma vacina, mas só apliquei em pequenos animais. Eu poderia aplicar nela, mas é provável que dê o efeito contrário. Doutor, pelo amor de Deus, disse o doutor Tadeu, aplique, ela está morrendo de qualquer forma, aplique. Ele disse: não, você tem que assinar o documento. Ele então rabiscou: pelo amor de Deus. Aí pegou a netinha nas mãos: aplique. Ele disse: calma, se ela não morreu até agora, eu não aguento alguns minutos. Chamou a enfermeira e pediu que preparasse a piscina de banhos termais de alta e 0 temperatura. Então Bárbara foi vestida própria. A enfermeira tomou-a. Ele ficou desesperado e daí a pouco a enfermeira disse: doutor, está pronta. Ela tomou choques térmicos, água morna, água fria, água gelada, água temperada. Então tinha os choques. Então ele veio, aplicou a primeira dose. Bárbara desmaiou. Enquanto o produto entrava pela artéria, Bárbara empalideceu, os lábios arroxearam, as unhas, as extremidades. O doutor Tadeu começou a gritar. Ele disse: é o risco. Mas de repente, a face ficou rubra, a vida voltava. E Bárbara abriu os olhos. Eles se entranharam. E o doutor Tadeu disse: mas ela está vivendo. Está vivendo. Então, o médico, chamado Dr. Miller, saiu para buscar um outro produto na sala. E o doutor Tadeu estava olhando para a menina quando percebeu que aquele médico cocheava, puxava da perna direita e usava uma bota ortopédica. Ele olhou no justo momento que o médico olhou para ele e disse: doutor Tadeu perguntou: foi um acidente genético? Mas quer dizer que você é... Não, pode chamar, eu sou perneta, eu sou rengo, eu sou aleijado. Aqui na minha clínica todo mundo é aleijado. Ninguém critica ninguém. Nem o médico critica os pacientes, nem os pacientes criticam o médico. Pois é, eu sou doutor rengo, doutor aleijado. Os dois riram. Então o doutor Tadeu disse: mas você disse que é genético. É genético. Mas como é que foi? Eu disse: eu não sei exatamente. Mamãe dizia, aliás, eu sou o 7º filho de uma alemã. Quando mamãe ficou grávida, papai não aguentou, abandonou. E então mamãe disse: morre meu filho, morremos todos. Mas eu não abandono, nem mato. Não tenho direito de matar, eu não posso praticar o aborto delituoso. E estava quase a morrer quando eu nasci. E veio um médico
Veio um médico da universidade extraordinário. Salvou a minha vida depois de 2 dias de um parto impossível. Então ele salvou minha vida. E quando a mamãe acordou, que ele viu com a perna mais curta, 5 centímetros, ele disse, mas era só que faltava 6 desequilibrados e um aleijado. Então vai ser a faculdade de medicina dos doentes. Mas o que ele ia fazer? Mas mamãe era muito original. Sabe como são as mulheres, né? E mamãe era mulher. Quando passou uma semana que ela ficou forte, ela foi ao hospital para agradecer ao médico. Mamãe era assim, falava um inglês péssimo, porque era alemã. E então ela foi encaminhada ao setor, mas a ética não permite. Então a enfermeira que atendeu disse, senhora, eu não lhe posso dizer qual foi o médico que atendeu a senhora. Mas aí não tem um prontuário, não tem... Tem, mas eu não posso dizer, é segredo médico. Mamãe falou, segredo. Qual é a mulher que guarda segredo? Vá buscar, nós duas somos mulheres. E eu quero saber quem foi. Eu não saio daqui se eu não souber. A enfermeira disse, pegou lá o prontuário, jogou os blocos, eu vou me esquecer aqui e vou lá dentro beber água. O que você fizer eu não vi, portanto não sou culpada. Aí mamãe descobriu que o meu médico era o tal Tadeu Merli. Então a mãe colocou meu nome Tadeu, em homenagem a ele. Mas eu tenho vergonha. Imagina um Tadeu coxo. Ela botou Tadeu Merli do Vers, uma palavra alemã. Mas eu adoro quando me chamam T.J. Ruffer, ou então doutor Coxo. Eu olho o nome imediatamente. Então o doutor Tadeu Merli olhou para aquele homem que cocheava, ficou parado olhando. E o médico perguntou, algum problema? Ele disse, não. É que é melhor ser coxo do que cego, como eu era. Mas alguma coisa? Não. E ficou pensando. E Bárbara ficou bombada. E o doutor Coxo encontrou uma vacina, o antídoto para esse vírus que não existe mais. Somente porque o jovem Tadeu Merli deu-lhe o direito de viver, não praticou a eutanásia. Ninguém tem o direito de reverter as leis divinas. Esta história real da Universidade de Los Angeles, clássica, fala-nos a respeito da filosofia da vida. Qual é a felicidade, afinal? Ele, por pouco, não destruiu milhares de vidas que iam depender daquele aleijado. Aquele quis interromper a existência porque era ignorante das leis soberanas da vida. As leis cósmicas. Ninguém se encontra na Terra pela lei do azar, a lei do acaso, mas pela lei da causalidade. E graças a isto, a verdadeira felicidade é dar oportunidade a outrem de ser feliz. Ser feliz é abrir a porta da felicidade a alguém. O grande poeta inglês Stevenson asseverava que a felicidade é uma ave rara. Toda vez que se fecha uma porta, nós ficamos tão mal criados na porta fechada que não vemos 99 portas abertas atrás de nós. Toda vez que se fechar uma porta, é porque aquele não é o nosso caminho. A nossa felicidade é seguir as portas abertas que estão esperando por nós. Mas que é a felicidade? A felicidade é o maior desafio da filosofia psicológica. No pensamento grego, Epicuro foi um dos mais notáveis pensadores. Ele estabeleceu que a felicidade é o prazer. Daí nasceu a doutrina epicureia, o epicurista, a doutrina do hedonismo, da beleza. Um corpo belo, um corpo sarado. Então esse corpo sarado é uma beleza. Aquele tanquinho aqui no homem, aquele busto de silicone da mulher,
É a felicidade. Eu tive 684 crianças. E quando, naquele tempo, as pessoas tinham um busto muito volumoso, eu tive várias filhas com esse problema, faziam cirurgia para diminuir o busto. Porque pensava e dava problema de coluna. Mas antes de nós mudarmos a tarefa sociológica da nossa casa, as nossas meninas, que não eram agraciadas, faziam cirurgia para pôr silicone. Então a felicidade de ontem não era a mesma felicidade de hoje. Então nós estabelecemos a felicidade física, a academia. Notem a palavra academia, vem do grego academos. Academos era o lugar em que Platão dava a sua filosofia. Era, portanto, a filosofia acadêmica. Os jardins de Academos, ali do coração de Atenas. Mas hoje a academia é da musculatura. Eu fico observando como nós temos cuidado hoje com o nosso corpo. A alma não, porque a alma não interessa muito. A gente vai viver muito no inferno mesmo, então deixa para lá. Mas tem que cuidar do corpo, que uma picada de alfinete infectado mata. Uma picada. No momento em que uma picada atravessa a nossa pele, essa ponta destrói milhares de capilares e outros vêm para o lugar. Mas nós temos esse cuidado, esse zelo, é a vida. Mas a vida tem um milagre, ela murcha na razão direta em que ela vive. Eu há pouco tempo recebi, através da internet, os grandes líderes dos anos 50. As pessoas mais belas dos chamados anos dourados. Eu vivi aqueles anos. Eu devia ter uns 22, 23, 25 anos. Vivi. E agora eu vi os meus líderes dos anos 50. Brigitte Bardot. Coitadinha, está cuidando de foca. Horrorosa. Mas sábia. Então ela declamou, melhor cuidar das baleias do que cuidar dos homens. Mas também quem é que quer mais Brigitte Bardot, pelo amor de Deus, nessa atualidade? Eu também lembro dos grandes atores, Errol Flynn, Tyrone Power, e as grandes atrizes, Dorothy Lamour. Pelo amor de Deus, se tem alguém que diga que conheceu, né? Dorothy Lamour, e esta e aquela e tal, que hoje estão horríveis. Meu Deus, eu olho e digo, não acredito. Aí eu pego uma fotografia minha, chama fotografia, mas no meu tempo eu chamava retrato. Então eu sei a idade da pessoa, quando chega para mim, seu Divaldo, podemos tirar um retrato? Eu digo, 400 anos de idade. Ou então chega outro, seu Divaldo, podemos tirar uma fotografia? 80 anos de idade. Chega outro, seu Divaldo, podemos fazer uma foto? Esse tem 30 anos. Aí chega alguém, vamos clicar. Eu digo, clica, esse é da minha idade, é jovem. Então eu posso fazer isso tudo. Meu Deus, eu fico olhando as minhas fotografias, eu acho tanta graça. Eu sou daquele período da calça boca de sino. Aquela que eu tinha andando, ela ia limpando o chão. Era um milagre. Eu vi a primeira vez, eu lembro da data, 3 de novembro de 1969, em Times Square, nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, a New York. Eu voltava de San Juan de Porto Rico e parei em New York. E eu ouvi dizer que Times Square era a praça mais iluminada do mundo. Eu sou de uma cidade interior, Feira de Santana. E lá nós temos uma praça fantástica, a igreja matriz enorme. Então quando eu vi Times Square, acendendo as lâmpadas, eu olhei com certo desprezo, é isso que é Times Square? É uma praça miserável, menor do que essa sala. O que Times Square tem que Feira de Santana não tem? Daí a pouco, era o momento da Broadway, e eu vi as tais das calças boca de sino. Os jovens, os stars, as girls, todo mundo, porque eu morro, mas nunca vestirei uma calça dessa. Jamais digam a palavra nunca, que quer dizer amanhã. Voltei para o Brasil e no ano de 1970 eu fui para uma conferência da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mas antes de ir à conferência, que era domingo pela manhã, eu no sábado resolvi melhorar o guarda-roupa. Que o meu guarda-roupa estava naquela fase
em que a gente está deitado e ouve aquilo. São as roupas morrendo de velhas. Eu aí resolvi comprar um blazer e uma calça. Então eu fui à rua direita, cheguei numa loja de São Paulo, imagina, na minha terra, quando eu entrava numa loja, o funcionário perguntava, o que é que você quer? Porque ia dar trabalho. Mas em São Paulo, ele diz assim, olá, prazer. E então quando eu entrei, o rapaz disse assim, ó, seja bem-vindo, cavalheiro. Eu me assustei, digo, nossa, eu estou em Nova York. Eu digo, não, eu estou procurando uma calça. Tem uma calça. O senhor tem um corpo de toureiro. Imagine. E aí ele pôs a calça sobre o balcão e passou a mão quase sensual. Quando ele passou assim, eu fui sentindo frio na barriga. Ele disse, veja, eu fui olhando 2 palmos de boca. Eu digo, não, eu não vou vestir isso. Não me diga que o senhor é atrasado. Não, mas é que eu prefiro mais o tipo clássico. Mas o clássico é este. Aquele antigo de 23 centímetros está fora de moda há 10 anos. Eu aí sorri, isso é. Aí eu olhei para aquela saia e disse, meu Deus do céu, e mentalizei dentro daquela saia de 2 bocas. Eu digo assim, enrole, eles não querem experimentar. Eu digo, tá bom. Fui experimentar. Quando eu olhei no espelho, eu digo, tem que botar um alfinete dobrando, para não ficar uma saia volonté. No dia seguinte, eu vesti a tal da calça. Saí do hotel com vergonha, peguei um táxi e fui para a palestra. Proferi a palestra. Quando eu terminei, uma amiga me disse, mas Divaldo, foi fantástico. Ele disse, a palestra? Eu disse, não, a calça. Eu disse, mas o que tem a ver a calça? É a última palavra. Você está no rigor da moda. Eu digo, não digo. Então no dia seguinte, segunda-feira, eu voltei à loja. Quando eu fui entrando, o rapaz falou, é outra de 2. Bem, a felicidade. Então, para Epicuro, a felicidade é o prazer, é o sorriso. Mas os epicuristas notaram que para ter o prazer é necessário ter, para gozar. Então, a filosofia hedonista é a filosofia capitalista. Ter o poder, comprar, gozar. E perceberam que o ter é valioso, mas não é essencial. Pode-se ter dinheiro e não ter o amor. Há poucos dias eu vi um homem de 85 anos e uma garota de 16 apaixonada por ele. Era amor, sem dúvida. Ele muito rico, velho, gagá, já com o pé na cova. E aquela garotaça apaixonada tinha de ser por ele. E casou. Eu orei muito para que ele morresse naquela noite, porque a pobrezinha já ficava rica de véspera. Então, esse é o hedonismo. Viver para os nossos instintos básicos. Comer, dormir, praticar sexo. Mas será que a felicidade é essa? Isso não tem o sabor da água do mar? Quanto mais a gente bebe, mais tem sede, porque a água do mar é salgada, não mata a sede. Então a filosofia hedonista cresceu e entrou em decadência. Se a felicidade não era ter, o que seria a felicidade? Um outro filósofo da cidade de Corinto estabeleceu que a felicidade era não ter nada. Ele chamava Diógenes. E Diógenes era cínico. Apresentou a filosofia cínica. Porque todo mundo que tem medo de perder. E a felicidade não pode ser querer mais para não perder. Então quem não tem nada não pode ficar mais desgraçado do que já está. Então é feliz. E Diógenes pregava essa felicidade. Ele morava num bairro miserável, numa casa suja. E pregava nas ruas de Atenas certo dia. Ele saiu com uma lanterna, procurando um homem, uma lanterna acesa, procurando um homem feliz. E não encontrou. Então ele foi detestado. Mas ele continuava com a sua filosofia. Nesse ínterim,
Alexandre Magno, da Macedônia, o jovem que conquistou o mundo aos 30 anos, conquistou Corinto e mandou pedir ao governador que mandasse Diógenes à sua galera, porque ele era discípulo de Diógenes. Os poderosos do passado tinham sempre um filósofo, e ele adorava Diógenes. Então o governador foi à casa de Diógenes e encontrou escrevendo na poeira do chão, sujo, acabado. Ele disse: Diógenes, o homem que conquistou a terra, quer conhecer-te. E ele disse que se tu não fores lá, que ele vai destruir Corinto. Não ficará pedra sobre pedra. Diógenes disse: ele quer me conhecer? Então ele que vem cá, porque eu não vou lá. Mas Diógenes, ele vai destruir a nossa cidade. Ótimo, porque ele fica logo livre. Ninguém terá mais interesse de destruir a cidade. E não foi. Quando o grande conquistador soube, achou tão notável que ele foi visitar Diógenes com os seus generais. Chegou àquele bairro muito pobre, chegou à casa de Diógenes, e Alexandre Magno tinha um corpanzil, ele tinha um tranquinho, era forte, abriu os braços na porta e Diógenes escrevendo no chão. Então Alexandre disse: Diógenes, eu venho te oferecer metade do mundo. Eu sou o dono da terra, eu conquistei a terra, quero levar-te para que administre-me a mim, e eu administro o mundo. Diógenes levantou-se, deu-lhe um empurrão e disse: Senhor, não me tomes aquilo que me não pode estar. Alexandre perguntou: mas o que é que estou tomando? Percebeu que estando na porta tomava o sol, e ele podia dar qualquer coisa, mas não podia dar o sol. Então Diógenes não deu importância. Alexandre achou tão notável que perdoou a Corinto, perdoou a Diógenes, e morreu 2 anos depois. E Diógenes morreu de velho. Então será que a felicidade é não ter nada? Esta felicidade está em nós hoje, através dos relativos. Eu só serei feliz quando me casar. No meu tempo era assim. Agora não, eu só serei feliz quando me divorciar desse miserável. Eu só serei feliz se ganhar na loteria. Então, quando, se, os relativos são a nossa meta. Mas será que a felicidade é isso? Então eles se voltaram contra Diógenes e terminaram por criar esta filosofia. Eu tinha uma colega que era a pessoa mais feia que eu já conheci na Terra. E ela, eu gostava dela e não sabia por quê. Eu falava com ela por caridade, porque ninguém falava na repartição. Aí eu tinha pena, falava por caridade. Um dia eu descobri que ela era a portadora de uma voz que encantava. E ela me disse: Divaldo, eu tenho que me casar. Porque imagine chegar aos 30 anos sem casar. Naquele tempo era balzaquiana. Aí todo mundo lembra, né? Por causa de um livro escrito por Honoré de Balzac, A Mulher dos 30 Anos. Então ela era tentona, balzaquiana. O homem não. Quanto mais maduro, mais simpático, é claro, né? 50 anos é um adolescente. 70 é um garotaço. 90 é um degradado. Ele está viajando para morrer de paralisia infantil. Então, ele vai ficando demente, morre de paralisia infantil. Então, eu me tornei amigo. E ela me disse: Divaldo, eu tenho que me casar. Eu estou com 29 anos. Se eu não vou cair no barricão. Você ora para eu casar? E orei. Como eu me arrependo. Ela casou. Casou e eu não. Já vi uma prece desta. Foi tão curioso que ela me disse assim: quando voltou do casamento, eu disse: então, era uma bênção de volta. Só não é bom por uma causa. Por quê? Estou morando com a sogra. Você ora para meu marido comprar uma casa? Ora, já comecei, agora vou longe. Porém, e o marido comprou um apartamento, aqueles da Caixa Econômica, que não cabe a cama de casal, aqueles. Porém, e no conjunto, o marido comprou uma casa velha. Quando ela veio, eu digo: você agora já tem marido, já tem casa, você é feliz? Quase.
eu só fosse feliz quando meu marido comprar um carro. Você ora? Orei. Um dia eu salto de ônibus e minha colega de carro. Bem, não era um carro, era aquele Fusca que o governo brasileiro fez, só tinha a lataria e a direção, não tinha mais nada, mas era um carro. E eu digo, meu Deus, eu tenho que orar por mim também, meu Deus, mas eu não sei dirigir, para que um carro? Eu não sei dirigir. Ah, você aprende? Não, papagaio velho não aprendi a falar. E a minha colega chegou de carro, ficou com inveja. Mas você está de carro, eu estou, graças às suas preces. Eu digo, está feliz? Quase. Mas o que é que falta? Ah, de volta que eu quero, daqui a 4 anos, ter um filho. Foi o tempo dos anovulatórios. A pessoa começou a programar. E daí a mais 4 anos, quero uma filha. Você ora? Orei. Daí a 4 anos, um filho. Nunca vi uma prece tão forte. Daí a mais 4, um filho. Eu pergunto, está feliz? Quase. Eu só estarei feliz quando meu filho for morar em Campo Grande e minha filha for para o Banco do Brasil, ou então ela for da parte diplomática. Eu não orei mais, porque também fui pensar em. Mas é que nós temos a mania de falar, eu só serei feliz quando? Seja feliz agora. Você está aqui, está agradável, seja feliz. Não ficar, quando eu sair daqui vou me aborrecer. Porque existem aqueles que adoram a felicidade da desgraça. Eu tenho uma amiga que me diz assim, por que você não ri? Eu perguntei a ela, porque toda vez que eu rio, me acontece uma desgraça. Eu digo, na hora da desgraça eu fico desgraçada, e na hora do riso eu fico risada, mas vivo a cada momento. Não posso. E aí tudo de mal acontece, porque nós somos o que pensamos. Nós somos o imã, o cérebro é o dínamo. Então, a felicidade do não ter, de Diógenes, ainda está em muita gente. Mas diz, eu sei que eu vou ser feliz mesmo. Eu tenho muitos amigos. E eu tinha um amigo que era depressivo. Ele era maníaco. Como vai? Mal. E quando ele dizia mal, a gente já ficava mal também. E eu dizia assim, mas não pode ficar mal. Divaldo, é que os espíritos guia me protegem. A minha só tem o obsessor. Eu digo, mas é uma vantagem. Você é um homem super obsidiado. Já imaginou, você tem 30 obsessores. Nem todo mundo tem tanto. Uns tem 8, tem 10, e tem 30. É uma vantagem. Muito bem. Passados os anos. E a filosofia psicológica resolveu dizer que a verdadeira felicidade é não sentir dor. E surgiu a felicidade do mestre Zenon de Cício, a felicidade em que o indivíduo é estoico, o estoicismo. Eu, por exemplo, aprendi a não sofrer dor física. Meu pai me educou tendo resistência a dores físicas. Vamos dizer que numa escala de 1 a 20, eu suporto até 18. 19 eu dou um berro, 20 eu caio morto. Mas até 18 eu aguento. Muito bem, mas há outros que não têm a menor resistência à dor física e tem uma grande resistência a dores morais. O estoicismo enriqueceu a terra, deu-nos os cenobitas, aqueles que faziam sacrifícios por amor, mas não deu a felicidade. Então, o que é a felicidade? Sócrates era muito feio e tinha um pé muito grande. Não usava sapato, eu acho que não tinha sapateiro que pudesse conseguir nada para ele. Mas era sábio e era invejado pelos filósofos menores. E certo dia, os filósofos menores foram a Delfos, as grandes montanhas do Olimpo, e perguntaram ao deus Apolo qual é o homem mais sábio do mundo. E incorporado na profetisa, deus Apolo disse, Sócrates. Então eles ficaram mortos de inveja. E quando encontraram Sócrates, disseram, olha, nós tivemos em Apolo, e Apolo disse que tu és o homem mais sábio da Grécia. Tu te crês o homem mais sábio da Grécia? Creio. Mas como? Por quê? Porque eu sou o único que sabe que nada sabe. Porque quanto mais nós sabemos, mais se abre o horizonte. Eu fico olhando pessoas modestas culturalmente, não tem perguntas.
os funcionários, os operários de nossa instituição. Eu faço perguntas, eles não têm perguntas, não têm conflitos, pelo menos existenciais. Contei então ser com as funções básicas, mas cada um de nós, à medida que o horizonte intelectual alarga, mais questões, mais adventa-se, mas nós reconhecemos a pequenez do nada que somos. E quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, ele então faz uma pergunta notável: qual é o método mais eficaz para ser feliz no mundo e libertar-se das más inclinações? Pergunta 1019 do Livro dos Espíritos. E eles responderam: Sócrates já tinha afirmado, conhece-te a ti mesmo, retificando 919. Então Sócrates havia dito, conhece-te a ti mesmo. E esta frase passou a ser de Sócrates, mas não é. Quando Sócrates soube que havia sido nomeado à sabedoria, ele foi pessoalmente a Apolo. E quando chegou no imenso santuário, ele viu em um templo, em uma curva, essa frase que é dos 7 sábios da Grécia, é da Magna Grécia: Gnote se auton, conhece-te a ti mesmo. Ele achou tão notável que trouxe para Atenas e imortalizou. Santo Agostinho, diante dessa resposta, diz: fazei como eu. Diariamente, quando me for deitar, faço o exame de consciência. E quando eu descubro que fiz o bem, eu prossigo no dia seguinte. Mas quando eu errei, no dia seguinte eu me reabilito. Nós chamamos isso reflexão. A doutrina católica tradicional estabelece esse como modo de resignação. Então, o que é a felicidade? Poderíamos agora repetir com a ciência do espírito, a doutrina filosófica do espiritismo. A verdadeira felicidade é amar. Quando nós amamos, nós encontramos a plenitude. Porque o amor é o doce elixir da vida. E João, o evangelista, que diz: Deus é amor. E o amor é Deus. Porque quando nós amamos, nós superamos esta sombra de Platão, que é o corpo. O ego cede lugar ao self. O self vem agora superar a sombra do ego. Eu sei que alguém acendeu esta lâmpada para me clarear. Eu estou neste magnífico auditório porque alguém o fez. Alguém, quando fez, tinha uma meta da beleza, um espaço cultural. Então a minha felicidade é proporcionar a alguém a plenitude hoje, que talvez não me atender amanhã. Se Tadeu Nerli houvesse levado à morte o pequenino desconhecido, ainda teríamos o vírus devorando vidas. Mas porque ele deu a oportunidade ao outro de viver, esse outro, da segunda geração, salvou-lhe a neta de uma doença virótica incurável. Então vem a doutrina espírita dizer: o sentido da vida é a plenitude. Nós somente somos plenos quando superamos a nossa inferioridade, essa sombra dos nossos instintos, essas tendências que nos atam à matéria que vai desaparecer. Foi por isso que Jesus prometeu não nos deixar órfãos. Eu vos mandarei o Consolador. Para mim a palavra é exata, porque o Espiritismo não é o solucionador. Ele consola, mas nós solucionamos. Ele é a lição prática, nós somos a execução. Eu fui um jovem portador de vários problemas respiratórios. Eu tive asma até os 12 anos. Eu tive broncopneumonia até os 40. Eu tive bronquectasia na atualidade. Então, esse é o resultado de um suicídio que eu me permiti há 200 anos. Bem, foi um suicídio em Paris. É melhor do que um suicídio em Campo Grande, naturalmente. Então, eu sou o autor do meu destino. E isso me fascina,
porque eu posso estabelecer a minha felicidade abrindo caminhos para outro passar. Nada melhor, me disse Joana de Ângeles, do que passar numa estrada e deixar orelhas, deixar pegadas, para quem venha depois dizer, por aqui passou um anjo, porque deixou setas iluminando o porto de segurança. Então qual é o problema da nossa vida? As pessoas dizem, eu não tenho alvo. Qual é o meu alvo? Pois aí está o alvo, procure. Não espere que ninguém interprete o seu enigma. Está dentro de você. Tenha coragem de viajar para dentro. Ou faça um grande silêncio para ouvir as estrelas. Margarida Lopes de Almeida, a grande poeta paulista e a maior declamadora sul-americana na sua época, dizia que era necessário fazer um silêncio tão grande que eu pudesse ouvir o murmúrio das estrelas. Então hoje nós fazemos silêncio nesse tumulto para escutar a dúlcida voz dos nossos corações, para novamente subir na montanha e escutar a voz gloriosa daquele cancioneiro da saudade. Vinde a mim, ó vós que estáis aflitos e cansados, tomai de mim o meu fardo, recebei o meu jugo, é leve o meu fardo, suave o meu jugo, vinde a mim. É uma canção inesquecível, porque todos nós temos solidão, todos nós temos saudade, temos essa melancolia profunda do além, que não sabemos interpretar. Então vem aquele cancioneiro do amor, e a semelhança de Rabindranath Tagore, o poeta da Índia, repetir quando a tua carruagem de luz parou na minha porta, eu estava no peitoril da janela esperando o amor, e não sabia que eras tu, ó príncipe da minha vida. Tu estendeste a mão, e eu então procurei ver o que eu tinha para dar. Havia várias moedas, e eu procurei a menor de todas, e dei para a tua mão, alfinetente como a madrugada. Ó desventurado que sou, porque tu me retribuíste com um sorriso e um beijo cálido de ternura. Se eu tivesse sabido antes, eu me dava a ti próprio, e então eu me fundia no teu inefável amor, cantor das estrelas. Este cantor das estrelas veio dizer-nos suavemente, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A maioria de nós é hedonista, nós queremos vencer no mundo, mas ele venceu o mundo. E como sabia que as nossas ambições são atávicas, e ele não podia ficar conosco, eu vos mandaria o Consolador, e ele cantará aos vossos ouvidos a inominável canção da ternura. Ainda na semana passada, eu tive a oportunidade de ver um grupo de espíritos dialogando, e então Joana de Ângeles disse-me, antes tu buscaste Jesus, e o abandonaste nas palhas do desequilíbrio, agora é tua última chance, Jesus te chama, tu és convidado, trabalha, rala o teu corpo, a tua vida, para poder ser escolhido também. Então nesta noite de evocações tão caras, de 40 anos da nossa fé, de 80 anos do nosso discípulo Jesus, parece que nós ouvimos naquele monte a dúlcida mensagem das bem-aventuranças, o mais notável compêndio de literatura do mundo, a sinfonia inacabada, bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados que amam a justiça, bem-aventurados sede vós, quando vos perseguirem meu nome, e falarem de vós tudo por minha causa. Bem-aventurados os pobres,
é espírito de orgulho e espírito de grandeza, porque deles é o reino dos céus. Exultai, nós que trazemos o coração pejado de amargura, a mente dominada pelas preocupações, possamos dizer: ó Senhor, a felicidade está no Eclesiastes, não é deste mundo, porque a felicidade é o reino dos céus, mas a felicidade começa neste mundo, quando olhamos alguém, a ternura de uma criança, a mansuetude do olhar do idoso, que é tão pobre, tão infeliz, que não pode dizer sorrindo: eu te amo. Quem é que não tem um certo momento de ternura que não toca a mão de outra em 3 palavras: eu te amo? E então há uma melodia dúlcida no coração, porque aquele que nos amou tanto, que deu a sua vida, está dizendo: e quando vos derdes, abrir-se-ão as portas do reino dos céus.